A narrativa do Império Brasileiro. Como já tive a oportunidade de comentar antes sobre os meus anos em Washington, o que mais me surpreendeu era o conhecimento que as elites norte-americanas tinham sobre a história do Brasil. O mais surpreendente de tudo surgiu quando incidentalmente folhei algumas páginas da coleção de The History of the Empire of Brazil em um sebo de Adams Morgan, um bairro de Washington. Ao longo de todo esse tempo, até os dias de hoje, juntando partes de meias conversas com americanos e britânicos, trechos de livros, comentários e análises sobre o Brasil, acabei por desenvolver minha própria narrativa sobre os acontecimentos de nossa história. O que mais mudou na visão que tinha antes e da que tenho agora refere-se ao próprio conceito e à ideia do que é ou vem a ser o Brasil. Pode parecer estranho que um país precise de se desenvolver em torno de uma ideia ou conceito, afinal, ele, o país, é o que foi forjado por sua história e não necessitaria, a priori, de se desenvolver em torno de conceitos. Porém, está aí exatamente todo o problema do Brasil atual. O país tornou-se um amontoado de conceitos e ideias que formam uma narrativa histórica confusa, irreal e até mesmo mentirosa. E quando em contato com uma outra narrativa, como a que tive a oportunidade de encontrar em Washington, passei então a suspeitar da inconsistência dos fatos, personagens, lugares e eventos históricos do Brasil. O mais conflitante de todas as séries de versões históricas sobre o Brasil refere-se à narrativa republicana atual e à narrativa que existia durante o período monárquico, as quais diferem substancialmente e que no final apresentam versões diferentes não só de como nasceu o Brasil, mas também de seus fundamentos nativistas. No final das contas, o conceito de um Brasil independente nasceu e foi desenvolvido por Dom Pedro II ao herdar o Império Português no Brasil de seu pai, Dom Pedro I, e de seu avô, Dom João VI, desde que a monarquia portuguesa se mudou de Lisboa para o Rio de Janeiro. Antes disso, não havia consciência de que quem nascesse no Brasil era brasileiro, porque não havia o conceito de que o Brasil era uma colônia explorada por Portugal. Parece-me que está aí toda a diferença entre essas diferentes narrativas históricas. O Brasil nunca foi considerado uma colônia e, portanto, nunca se separou de Portugal. Uma das maiores evidências de que Portugal sempre investiu muito no Brasil como parte integrante do seu território português e nunca foi considerado uma colônia, mas sim territórios ultramarinos, é o próprio fato da mudança da coroa portuguesa para cá. Reis não se mudam para o que consideram uma colônia, mas sim para dentro do seu próprio território. É claro que se desenvolveu uma tremenda ambiguidade entre Portugal e o Brasil dentro da própria coroa portuguesa. E essa ambiguidade só foi resolvida por Dom Pedro II, que levou adiante a tarefa de desenvolver e criar um país chamado Brasil. Esse país nasceu dessa forma como herdeiro do próprio Império Português. E sua identidade nacional nasceu dentro dessa visão histórica de que estava em formação, mas era, antes de mais nada, um império que havia zombado de Napoleão e renascido a partir do pequenino Portugal, tão grande quanto a própria Europa. A letra do hino da independência, escrito em 1822, hino imperial brasileiro, deixa claro essa visão histórica primordial da identidade nacional brasileira. Se não, vejamos. Dom Pedro I, ao escrever esses versos, não estava, obviamente, falando da coroa portuguesa, da qual ele era herdeiro, nem tampouco estava ele em luta contra seu pai, Dom João VI, rei de Portugal. Os grilhões da perfídia e do astuto ardil
a que ele se referia era, sem dúvida alguma, das políticas de Napoleão de dominação e partilha de Portugal, como vinha fazendo com todos os países da Europa. Na estrofe "Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil", refere-se Dom Pedro I, primeiro a Deus e depois à ambiciosa manobra política de seu pai, Dom João VI, em transferir a coroa para o Brasil. A seguir, no mesmo hino: Aqui, Dom Pedro I confunde propositadamente o termo Brasil e brasileiro com Portugal e português, conclamando todos, brasileiros e portugueses, a serem livres e não se sujeitarem a temor servil, pois que tinham vencido e zombado juntos do poderoso exército de Napoleão. Certamente o príncipe regente de Portugal ironizava as chamadas cortes portuguesas, que queriam sua volta, lembrando a todos da coragem dele e de seu pai, Dom João VI, ao atravessarem o Atlântico, insinuando que as cortes em Lisboa se comportavam como Napoleão o fizera antes. Ainda seguindo o hino: as falanges que apresentam faces hostis eram claras referências aos exércitos de Napoleão, com referência cruzada às cortes de Lisboa, lembrando a todos que ele e seu pai tinham vencido, transformando os peitos e os braços do Brasil, brasileiros, em muralhas contra Napoleão, e que ele não se permitiria ser julgado por ninguém, referência às cortes de Lisboa. O recado era claro: ele e seu pai eram vitoriosos das guerras napoleônicas e que os políticos de Lisboa não estavam entendendo bem esse fato. Assim nasceu o conceito nativista de Brasil e de ser brasileiro, daqueles que haviam, junto com Dom Pedro I e Dom João VI, vencido Napoleão. Dom Pedro II, a seguir, desenvolveu esse conceito de Brasil e de ser brasileiro, demonstrando ele próprio o quanto era, ao mesmo tempo, o Brasil e o brasileiro, mantendo no fundo o escudo imperial brasileiro, o globo do Império Português. A monarquia era dessa forma vista por todos, dentro e fora do Brasil, como símbolo da nacionalidade e da natividade brasileira de um rei e imperador nascido no Palácio de São Cristóvão, que por herança dinástica havia vencido o tirano Napoleão. No final, o hino da independência imperial brasileira celebra a nascente nação brasileira nesses termos: estava criado o conceito de Brasil e de ser brasileiro, com garbo juvenil e sem temor servil, sem medo de ímpias falanges e que morrerá para que a pátria se mantenha livre. A referência aqui é tanto ao ato de independência unilateral da coroa portuguesa ao se tornar o próprio Brasil, em desafio aos exércitos de Napoleão, quanto contra as políticas das cortes de Lisboa que queriam seu regresso. Na verdade, Dom Pedro I não está se referindo a uma ruptura com Portugal, mas lembra a todos de como ele e seu pai mantiveram a pátria livre dos franceses. Nesse sentido, a ambiguidade é clara e Brasil e Portugal tornam-se um só, brava gente, agora brasileira. E ainda é nesse sentido que nasce e se forma o Brasil como império português,
que controlava a América do Sul e o Atlântico Sul como desde 1500. O Brasil nascia dessa forma, com 300 anos de idade e história. A narrativa da República do Brasil. A República do Brasil nasce sem uma narrativa, porque, como vimos antes, o Brasil era de formação monárquica de 3 audazes príncipes que haviam vencido e zombado dos exércitos napoleônicos. O golpe republicano de 1889 foi perturbador, pois que o intervencionismo americano não entendia bem essas ambiguidades e, com a ajuda dos generais brasileiros, meteram os pés pelas mãos. Não havia espaço no Brasil para uma narrativa republicana, porque o Brasil e os brasileiros se espelhavam em Dom Pedro II e entendiam perfeitamente bem que estavam em formação, mas seriam tão grandiosos quanto um dia fora o próprio Império Português e que, portanto, tinham um futuro brilhante pela frente. Como se pode notar, a monarquia brasileira nunca esteve em crise, e a movimentação de tropas que derrubou Dom Pedro II foi visto por todos como um raio em dia de céu azul. O Brasil, ou seja, Dom Pedro II, ficou em estado de choque em 15 de novembro de 1889. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. A ideia de um golpe militar pode soar familiar hoje em dia, mas no final do século XIX era algo impensável que militares, os quais haviam prestado um juramento de fidelidade ao seu rei, poderiam conspirar para matá-lo ou destroná-lo. Aqui, as ambições das elites americanas liberais de Boston e Nova York foram levadas aos seus extremos. Em seu afã de se apossar das colônias espanholas e portuguesas, inauguraram uma era de traições, desonras e golpes militares, destruindo países, nações e exércitos. O impacto do 15 de novembro de 1889 sobre o povo brasileiro e principalmente sobre a população do Rio de Janeiro foram devastadores. O sentimento de desonra, perda e desmoralização eram acachapantes. No resto do mundo, a ideia de militares conspirarem contra a vida de um rei e a independência de seu país eram repulsivas. Sobre todos os prismas que se analisa esse dia, a resposta é a mesma de incompreensão, espanto e repulsa. A pergunta que vem a seguir é por que não houve reação ao golpe republicano? Primeiro, pelo ato de covardia inesperado. Segundo, a Marinha Imperial poderia facilmente ter isolado os militares revoltosos no Rio de Janeiro, bloqueando os portos do Brasil. Mas teria que lutar em 2 frentes. Uma dentro, numa guerra civil, e outra fora, contra a Marinha Americana, que já estava alinhada em formação de guerra contra o Rio de Janeiro, Salvador, Recife e as principais cidades da costa brasileira. Com o desenrolar dos acontecimentos, o povo brasileiro foi pouco a pouco tomando conhecimento da profundidade da situação política da República Brasileira, que não era apenas um golpe, mas uma intervenção militar americana. Vários oficiais foram envolvidos nessa trama para tarde demais perceberem seu erro e entenderem o quanto tinham vendido barato o Brasil. Um deles foi o próprio general Deodoro da Fonseca, que morre amargurado, inconformado pela traição engendrada pelo Floriano Peixoto, um obscuro, repulsivo e ambicioso oficial de 5ª categoria do Exército Imperial, artífice da canalice que entregou os planos de defesa da costa brasileira ao embaixador americano. A sequência da intervenção militar republicana americana no Brasil foi a guerra contra a Espanha, da qual eles lhes tomaram as Filipinas, Cuba e Porto Rico. Não é preciso muito para descrever o que foi que aconteceu com esses países desde então, o Brasil incluído. Até 1930, a história do Brasil fica dessa forma inconclusa, toscamente escrita por elites treinadas pelo Departamento de Estado americano para serem seus representantes no Brasil, que, como visto, de fato havia perdido sua independência. A primeira providência foi inventar um movimento republicano não só a partir de oficiais do exército de traidores, mas também com a ajuda de políticos fazendeiros de café
cooptando uma certa elite que passou a escrever o que podemos chamar de narrativa da história oficial republicana do Brasil, incluindo aí um de seus artífices, a família dona do jornal O Estado de São Paulo, popularmente conhecido como o Estadão. A entrada do Brasil republicano na Segunda Guerra Mundial ao lado dos americanos, como não poderia ser diferente, já no governo Getúlio Vargas, o Departamento de Estado em Washington, junto com colaboracionistas brasileiros, resolveram reescrever a história do Brasil agora completa, de cabo a rabo, tapando todos os buracos das inconsistências e incongruências, pesquisando e estudando fatos históricos que pudessem ter uma sequência ou diferente ou cheia de meias-verdades, distorcendo dessa forma os acontecimentos de nossa história até 15 de novembro de 1889. Então, se os fatos não se encaixassem, eles seriam encaixados de qualquer forma, mentindo, trapaceando e usando a máquina de propaganda de ambos os governos brasileiro e norte-americano para justificar tais eventos. Personagens sem nenhuma importância passaram a fazer parte da história, saindo como entraram, sem nenhum nexo ou sentido, estavam ali apenas para fazer figuração. Como o caso de José Bonifácio de Andrade e Silva, que se tornou um certo patriarca da independência do Brasil, o qual entra de passagem nos acontecimentos e desaparece sem deixar vestígios ou consequências sérias para um patriarca. Numa monarquia só existe um patriarca fundador, o seu rei. Bonifácio não era da nobreza, não pertencia à coroa portuguesa e não teve importância alguma nos acontecimentos de setembro de 1822. Outras estratégias, essas mais vis e repulsivas, foram de sistematicamente degradar, diminuir e achincalhar os personagens históricos diante de 1889, mostrando todos como estúpidos, sexualmente instáveis e moralmente degradados, inventando calúnias, como pondo em dúvida a paternidade dos filhos do rei Dom João VI com a rainha espanhola Carlota Joaquina, sugerindo traição por parte da rainha contra o rei de Portugal, sempre descrito como um imbecil. O rei e a rainha representavam a família e o rei era o representante de Deus e chefe da igreja, só respondendo pessoalmente ao Papa. O rei e a rainha andavam em comitiva, sempre acompanhados por um padre confessor, e as coroas portuguesa e espanhola eram conhecidas pelas suas carolices e extrema religiosidade. O mais cínico é inventar movimentos nativistas como uma certa Inconfidência Mineira a partir de um processo por falta de pagamentos de impostos. Se vasculharmos os processos que já existiram na Receita Federal do Brasil, vamos encontrar vários Tiradentes. Mas o mais capcioso é mostrar Tiradentes como membro do exército português na categoria de alferes, como revoltoso contra o rei de Portugal, apenas para justificar o ato de traição de oficiais militares brasileiros contra Dom Pedro II, tentando uma analogia de rebelião justificada contra um rei. Nada na história séria do mundo justifica a traição de oficiais das Forças Armadas, os quais, por quaisquer razão que sejam, estejam ou estiveram envolvidos em atos de sedição contra seus governantes. Eles serão sempre vistos como os traidores e isso é fatal. Guerra civil, rebeliões são casos totalmente diferentes, onde uma série de acontecimentos históricos, claros para todos, em sequência conhecida por todos, precipitaram às claras as causas do derramamento de sangue e as guerras de independência. Agora, atos na surdina, na calada da noite, escondido, realizado por oficiais militares covardes de surpresa, em conspirações e sedições peçonhentas contra o rei ou seus governantes, serão para sempre malditos e considerados atos malignos de ímpias falanges, comprometendo moralmente o corpo desse exército para o resto de sua vil existência. Sem remédios, sem considerações ou sem perdões,
serão considerados amaldiçoados através dos tempos, até que finalmente caiam e seja feita justiça ao seu príncipe atraiçoado. Como podemos perceber, a narrativa republicana do Brasil é uma sequência de atos vils que chocaram o mundo do final do século XIX e macularam nossa história desde então. Quando Dom Pedro II finalmente morre em Paris, alguns anos após o golpe de 15 de novembro de 1889, dizem que todas as igrejas do Brasil fizeram replicar seus sinos e o governo republicano francês lhe prestou honras de chefe de Estado na categoria de Sua Majestade Imperial do Brasil. Oficiais do Exército Republicano da França também lhes prestaram honras acompanhando seu ataúde, mostrando o devido respeito que oficiais militares, quer sejam de repúblicas ou de monarquias, devem ao seu juramento de fidelidade ao seu príncipe e à sua bandeira. Só assim exércitos se tornam instituições e não apenas um bando armado de mercenários a serviço da embaixada americana, como esses generais brasileiros. Que Deus salve Dom Pedro II, para sempre pai, fundador e imperador do Brasil. Amém.